Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. O QT é semelhante ao GTK na conexão de sinal slot. Você consegue que um objeto emita um sinal e uma função será executada capturando. Pode ou não passar parâmetros no momento da execução. Daremos uma olhada nesse mecanismo que é a base para podermos começar. Eu já tenho um projeto aqui que eu estava começando com ele, o Notepad. Eu não tenho nenhum ainda SDK para fazer ele, tá? Nós estamos fazendo num editor. Eu estou usando o Notepad++ porque eu gosto dele, é um editor bom. Main.c. Ele não tem nada ainda, então vamos começar. Primeira coisa, o include gtk/gtk. Diretório GTK, header GTK. Aqui não tem segredo, então estamos incluindo o header dos comandos do GTK. Em seguida, criaremos uma função para que quando a janela encerrar, você consiga encerrar o programa também. Então, a função é void destroy, passando um gtk_widget, ponteiro, chamado widget, um gpointer, asterisco, data. Eu vou explicar o que é isso aqui. E a função que nós vamos chamar é gtk main quit. Quando você associa uma função a um evento, o formato da função que receberá o sinal é, primeiro aqui, que nós estamos vendo, primeiro um ponteiro do objeto visual. E todos os objetos herdam o ponteiro gtk_widget, por isso que ele está recebendo aqui. Objetos visuais são labels, botões, janelas, textos, radio button, listas e todos os componentes visuais que uma tela pode ter. O segundo parâmetro, que é o gpointer aqui, é um ponteiro de dados que podem ou não ser passados para a função. Então, não necessariamente será utilizado. Aqui, o compilador, por exemplo, pode dar um warning porque eu estou definindo um dado e ele não vai estar sendo utilizado. Agora, a função principal. Int main, int argg, argc, nós já conhecemos. Ponteiro dos argumentos, argv. Primeira coisa, definir a janela. gtk_widget, ponteiro para a janela igual a null. Aqui, né, estamos criando um ponteiro para a própria janela. Em seguida, gtk_init. Se você mexeu lá com o Qt, viu os canais, você pode ver que tem uma função também que pega os argumentos. Todos os SDKs vão ter funções de inicialização que passam os argumentos para eles poderem controlar. argv. Logo, gtk_ini captura os parâmetros que você passará na linha de comando, modificando o comportamento do ambiente gráfico. Entre elas estão ativar ou desativar o debug, ativar ou desativar algum modo específico, sincronismo de sinais, tipos visuais gráficos, quer dizer, você pode usar o visual do GTK mais parecido com o Mac, ou com o Motif, ou com o próprio Windows mesmo, que é o que nós vamos fazer aqui. Mas não se preocupe com isso. Usaremos o padrão, que é não passar parâmetros de configuração na linha de comando. Em seguida, janela é igual a gtk window new. GTK, uma macro aqui, window top level. A função gtk_window_new retorna um ponteiro de uma janela padrão que está sendo criada. O parâmetro geralmente é gtk_window_top_level, que é o que nós passamos aqui, que é o mais comum. Outro parâmetro que é aceito também é o gtk_window_popup, que vai gerar uma janela no estilo ferramenta, parecida com o tooltip. Sabe aquela janela que ela tem a barra de título bem fininha e tem um xizinho no final, é só barra de ferramentas mesmo, né? É outra forma que ele pode gerar. Agora daremos um gsignal connect, a janela que nós acabamos de criar. O sinal que ele vai emitir é um destroy, ele é um sinal em formato texto que você tem que digitar ele. Aqui. Ele vai chamar uma função chamada callback, um tipo de função chamada callback, que o nome da função chama destroy. Tá vendo aqui em cima? Ó? Só que você tem que passar essa macro gcallback para ele saber que essa função é chamada por um sinal. E não vamos passar parâmetros nenhum. Que seria esse cara aqui, ó, o gdata. Não vou passar parâmetro para ele. Então vamos novamente aqui. A função gsignalConnect conecta um sinal de uma janela a uma função. Quer dizer, ela é chamada, né? A função é chamada quando esse sinal for emitido. Quando você clicar na janela, nesse caso X para fechar, ela emitirá um sinal chamado destroy, que foi associado a uma função também chamada destroy. Né? Prático.
O quarto parâmetro aqui, como eu já disse, é que não estamos passando nenhum dado adicional. Nós poderíamos passar algum tipo de informação adicional para a função, mas não estamos passando. Agora vamos dar um GTK widget show janela. O GTK widget show mostrará a janela se o ponteiro foi criado corretamente, evidentemente. Aqui cabe, ó, se você quiser fazer um teste, ó, if janela printf erro ao criar janela. É sempre bom testar todos os ponteiros, tá? Mas como é a primeira vez que nós estamos fazendo a janela, eu estou meio que passando isso daí. Return 0. E aqui inclui o cabeçalho stdio.h. Então, se tiver algum problema na criação, porque está voltando o ponteiro, tudo que volta ponteiro é bom você fazer um teste. Mas como é a primeira vez que nós estamos fazendo, eu estou meio que pulando isso daqui. Tá? Só para te mostrar mesmo a criação da janela. Tem uma outra função que, além de GTK widget show, é GTK widget show all. Em geral, ela é muito melhor do que a show, porque no caso do show você está mostrando uma janela só. No caso do all, ele vai mostrar todas as janelas que estão lá dentro. Então é muito melhor você usar o all. E aqui um GTK main. O GTK main é o que chamamos de main loop. Para que os eventos dos componentes gráficos funcionem, é necessário que sejam capturados e interpretados. Esta função, entre outras coisas, monitora os eventos visuais do GTK e encarrega-se de emiti-los e gerenciá-los. É similar ao Qt e ao próprio Windows. Se você está com dúvida, veja vídeos no canal sobre o Event Loop do Qt e o Event Loop do Windows. Todos os dois têm. E aqui no final vamos dar um return 0. Vamos salvar aqui. Vamos voltar para o prompt. Lembra que nós configuramos algumas coisas lá para que funcionasse? Uma coisa que eu não configurei no config aqui, ó, foi o PF. Essa vai ser a última vez que eu faço isso, tá? No próximo vídeo GTK eu já vou configurar isso no PF do sistema. Nós já configuramos o Makefile para que eu não precisasse fazer isso aqui, né? O for. E já configuramos o pkconfig PF para gerar o Makefile aqui direitinho. Só está faltando o PF. Eu vou deixar essa última vez só para você ficar com isso na mente, que tem que botar o PF lá na mão. Quando você instala o GTK, ele não faz isso sozinho. Então, só vou executar o config. Ele só adicionou o PF aqui. E o resto ele não fez. Está tudo no Makefile. Tá? A configuração está ali no Makefile. E nós já configuramos no vídeo anterior. Vamos executar. Make clean. Para limpar. E make. Está compilando. E agora vamos dar um dia para ver o que ele fez. Ele gerou um cara chamado janela. Por quê? No Makefile eu pedi para ele gerar uma janela EZ. Está aqui, né? Ele vai compilar o main-c, mas vai gerar uma janela EZ. Se você olhar nos vídeos anteriores da instalação, eu explico como que é feito o Makefile. E vamos executar. Como um passe de mágicas, ele criou uma janelinha aqui no estilo GTK. Ele criou num tamanho padrão, tá? Mas não é legal? Já apareceu aqui, igual você faria com o Qt. O Qt você acaba escrevendo menos coisas, porque além de ser C++, classes, é uma linguagem mais atual. O GTK é um pouco mais antigo, embora ele continue funcionando. E tendo atualizações, evidentemente. Legal, né? Vamos voltar para o código aqui. No Connect, podemos conectar a uma função no próprio GTK, se isso for interessante fazê-lo. Por exemplo, ao invés de uma função chamar uma função de saída, no caso aqui eu chamei destroy, né, como uma função de saída, ó, tá vendo? Eu posso chamar a função que já encerra diretamente. Então aqui, ó, eu vou comentar essa função aqui, tá vendo? E aqui, ó, já vou fazer a chamada direta para a função, ao invés de dar o destroy. Sem os parênteses, evidentemente. Pronto, chamada de função direta. Salvando. Eu vou escrever uns comandos aqui que já vai fazer tudo de uma vez para mim, tá? É o make clean, e comercial duas vezes, make, janela. Quer dizer, limpe, compile e execute. Se tudo der certo, né? O e-comercial aqui no caso é se todas elas funcionarem, ele vai passando para a próxima. Está compilando, janela aqui, ó. Tá vendo? Janela está aqui. Se eu clicar no X, janela encerrou. Então aqui diretamente eu já fui para a função de encerramento. Se você quiser colocar uma função que faça isso, porque ela vai fechar conexões do banco de dados, mandar alguma coisa para a internet, ou fechar um arquivo, ou gravar alguma coisa no arquivo dizendo que está saindo, aí você cria uma função em separado para isso. Legal.
Se você utilizar o make e ele disser que não há nada para fazer, digite o make clean, que é o que eu fiz aqui. Ó. Por exemplo, o make. Ele está dizendo, ó, não há nada para fazer. Aí você digita o make clean. Que aí ele faz toda a limpeza e você compila ele de novo. Ou você pode apagar o executável também. Você, quer ver? Ó, vamos dar um make aqui. Ó. Ele gerou o executável, né? Se eu der um del janela.ez e der um make, ele vai fazer de novo porque o executável não está lá. Voltando para o código. Com o GTK você vai aprender um pouco também de console, né? Mexer um pouco nos comandos da console, porque como ele não tem um SDK específico para você trabalhar nele, você às vezes muita coisa você vai fazer na linha de comando. Eu particularmente gosto porque eu sou um desenvolvedor mais antigo, mas o pessoal mais novo talvez prefira as facilidades de um SDK mais novo. O objeto GTK-Widget, que você viu aqui, ó, possui diversas funções. E eu falo que são diversas mesmo, tem muita coisa ali. Vamos ao longo dos vídeos aprendê-las. Você percebeu que o título ele pegou o nome da variável, mas assim, nós podemos utilizar algumas funções para modificar o comportamento visual da tela. O que é o nome da variável aqui? Aqui, ó, ele pegou o nome da variável, a janela. Ó. Ele criou um título próprio com o próprio nome da variável, tá certo? Mas nós podemos fazer uma modificação aqui. Vamos aqui, ó, antes dele dar os... depois que ele criou, vamos colocar uma função chamada GTK window set title. Aí a janela ela é um GTK window. Aliás, a função precisa que seja um ponteiro de GTK window, só que eu estou criando um GTK widget. Como que eu faço para que a função entenda? Como todo mundo herda, todo mundo tem um GTK window dentro da sua concepção, é só dar um cast de ponteiro aqui, ó. Janela, título da janela. Título da janela. Escrevi bem esquisito aqui para ficar bem claro lá na... Você vai perceber ao longo do tempo que várias funções do GTK precisam de um cast. Que nem você viu aqui. O janela ele é um GTK widget, que é só uma janelinha pequena, não uma janela grande. Mas ele herda ou tem funções ali do GTK window. Só que o Windows Set Title precisa de um ponteiro GTK window. Como você já tem uma herança ali, entre aspas, do widget herdando do GTK window, você tem que botar um cast para que a função funcione. Senão ele vai dar um monte de warning e isso enche a sua paciência. Né? Vamos salvar. Vamos compilar aqui com essa linha que eu já coloquei. Vamos aumentar. Aqui, ó. Título da janela. Tá pequeno, mas eu espero que você consiga ver aqui. Título da janela. Tá aqui. Então conseguimos alterar o título. Vamos fazer agora sem o cast, só para você ver como fica. Tá sem cast aqui, né? Vamos compilar. Você viu que, embora ele tenha compilado e executado, ele emitiu mensagens de erro de conversão de ponteiro aqui, né? Os warnings. Ele fez aqui, ó. Mas emitiu warnings. E a gente não quer isso. Logo, a função precisa de um cast para GTK window. Compilar de novo, executar de novo. Agora, ó, executou normalmente sem nenhum warning, que é o que nós queremos. Muitos desenvolvedores em linguagens acham que o warning é desnecessário você ter atuação, mas é muito importante que você vá atrás do warning para saber o que está acontecendo. E eu já repeti em outros vídeos que um warning de conversão de tipos errada, por exemplo, de um double poll int, você vai perder dados ali. Então tem que prestar atenção nos warnings e evitá-los. Vamos agora redimensionar a tela. Como nós faremos isso? Ela está criada, tem título. A função é GTK window set resizable. Aí o ponteiro, que é um GTK window que ele precisa, da janela, e true. Estou dizendo para ele que a janela pode ser redimensionada. E agora nós vamos fazer a própria redimensionamento. GTK window resize. Também precisa de um GTK window ponteiro. Vamos colocar 500 de largura e 600 de altura. Já está ótimo, já vai ver um bom visual nela. Salvando, vamos executar. Escrevi algo errado. O resizable eu escrevi errado. Resizable, com Z aqui. Isso. Resizable. Salvo.
Vamos compilar de novo. E eu esqueci de novo colocar alguma coisa aqui. Aqui no resize eu esqueci de botar o nome da janela. É bom que você está vendo ó, que ele mostra os erros para você. Ele mostra exatamente qual é a linha, o que está faltando. Nessa parte o compilador te ajuda bastante, tá? Então agora eu acho que está tudo certo, não esqueci de fazer nada. E você pode ver, ó, quando eu dei o make clean, ele limpou. Quando eu dei o make e deu erro, ele não executou a janela. Por quê? Porque aqui deu um return code diferente de 0, então ele não continuou. O e-comercial aqui 2 vezes significa, se der tudo certo, continue o próximo comando. Mais uma coisa que você está aprendendo junto com o GTK. Pronto, olha lá, a tela ficou maior. Legal. Agora sim, qual posição a janela está sendo criada? Ele está criando um tamanho aleatório, né? Num XY qualquer aí. Vamos fazer com que ele crie onde eu quero. Vamos criar uma variável chamada gint, que é um tipo dele. Você poderia ser int também, tá? Gint x igual a 0. Vou colocar aqui, ó, int y igual a 0. Só para você ver que não tem muita diferença. O gint no final é um int. E aqui, depois que eu dei um resizable, eu vou colocar um gtk window get position. Ele precisa da macro gtk window, que é a mesma coisa do ponteiro aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tem essa macro também que consegue fazer isso. Então fica a seu critério do jeito que você quer usar. Pegando x e pegando y. Eu estou pegando a posição que está sendo criada aqui. E vamos imprimir. Printf, posição x, posição y, pula a linha. Aqui um x, aqui um y. Vamos compilar. Ó, ele disse aqui que a posição inicial, de acordo com o que o GTK consegue fazer, é 0. Então nós estamos aqui na posição, começamos na posição 0, 0. Podemos mudar isso? Podemos. Vamos aqui para o código e vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar vou deixar o gint e o int só para você ver que esses modos existem, esses tipos existem. Na posição 200 e 100. Ao invés de eu dar um get aqui, eu vou dar um gtk window move, mover de um lado para o outro. Aí o ponteiro ou a macro gtk window, tanto faz. E a coordenada x e a coordenada y. E vamos deixar o print aqui só para ficar bonitinho. Salvei, vamos compilar. E ele colocou na posição 200, 100, ó. Ele mudou aqui, né? É que a minha tela aqui ela tem uma definição grande, então 200 e 100 não é tão grande dentro do monitor. Mas aí você tem que saber o tamanho do seu monitor para saber onde você vai colocar a sua janela, ou deixa ele criar onde ele quiser. O próprio Windows controla isso, se você não disser nada. Acho que sobre janelas já foi suficiente. Se colocar muita coisa, o entendimento acaba ficando difícil. GTK não é difícil, é somente uma outra visão de criação de tela baseada em C, e é C puro, não tem C++ envolvido aqui. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!